Olha, o presidente Lula falou hoje sobre Venezuela, hein, Tiago? A gente tem um trechinho do presidente falando aí? Porque ele mudou, vocês se lembram que ele disse poucos dias depois da eleição, numa entrevista para uma afiliada da TV Globo, que não tinha nada demais, que era importante a justiça na Venezuela decidir, que se um acha A, outro acha B, a justiça tem que tomar uma decisão. Passados 20 dias da eleição na Venezuela, nada das atas, a oposição não reconhece o resultado, o Maduro diz que venceu e não reconhece a legitimidade da oposição, o Brasil tentou uma posição olímpica ali, né? Com a Colômbia, primeiro com o México, com a Colômbia, depois o México deu no pé, ficaram só o Brasil e a Colômbia, tentando uma saída que não espantasse de uma vez por todas a Venezuela, mas que ao mesmo tempo não desse asa para o Nicolás Maduro, né? E hoje o presidente Lula deu uma entrevista para uma rádio do Paraná e falou isso que vocês vão ouvir agora. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Bom, o presidente foi explícito, né? Ele não reconhece a vitória de Nicolás Maduro. Ele tem um vocabulário, e é necessário que o Brasil tenha um vocabulário diferente do vocabulário do presidente da Argentina, por exemplo, que sai, né, gritando carajo, carajo, e, né, a vida parece uma grande festa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Se fosse só gritar, xingar e esperar o corte na internet, beleza. O problema é que hoje, na Embaixada da Argentina, tem uma bandeira do Brasil. É o Brasil quem toma conta da Embaixada da Argentina na Venezuela, porque os argentinos foram expulsos da Venezuela. A gente pode achar horrível, pode achar horrendo, pode achar que isso viola qualquer espécie de regra do direito internacional, mas o Maduro fez, né? O país está na mão dele. Então, esse é o cuidado que as pessoas têm de tomar quando falam, né? Por isso me parece que o presidente Lula está sendo muito cauteloso, mas ele foi claro, ele não reconhece a vitória do Maduro, assim como não reconhece a autoproclamada vitória da oposição. Ele citou aí, e o Brasil e a Colômbia têm andado afinados nessa postura. A gente tem aí uma mensagem do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, publicada hoje no X, antigo Twitter. De Nicolás Maduro depende uma solução política para a Venezuela que leve paz e prosperidade a seu povo. A experiência da Frente Nacional Colombiana é uma experiência que, usada transitoriamente, pode ajudar a uma solução definitiva, que seria uma espécie aí de governo de coalizão. Mas qualquer possibilidade ventilada para a Venezuela agora parece completamente fora de propósito, não é, Vinícius? E completamente distante. Bom, claro que tudo pode acontecer, mas o Maduro metade dos ministérios do Maduro são ocupados por militares. O Maduro é protegido pelo exército, pelas polícias e por milícias civis que ele armou, que protegem o mandato dele, digamos assim. Ele colocou adversários políticos na cadeia, tem mais de 2.000 presos políticos na Venezuela. As atas desapareceram, e agora pouco importa essas atas também, porque quem vai acreditar naquele pedaço de papel que passou um mês debaixo dos olhos dos seguidores do Nicolás Maduro. Então, a saída só aconteceria caso os militares desistissem do Maduro. Mas por que vão desistir? Se eles são beneficiados pela ditadura, altamente beneficiados pela ditadura. Então, em tese, né, só se batesse neles uma crise de consciência, digamos assim, o que cá entre nós, né, não parece muito próximo de acontecer. Então, não sendo assim, não terminando por dentro, vai depender do desejo do Maduro. Que razão ele tem para querer um governo de coalizão? Que razão ele tem para querer um segundo turno da eleição na Venezuela, por exemplo, se na avaliação dele ele ganhou a eleição? Então, parece que cada vez mais a gente está ficando fora e longe de qualquer solução à vista para a Venezuela. Sim, me parece muito difícil uma
solução para essa questão política que toca a Venezuela. Quando a gente fala a respeito da eleição, a gente não pode esquecer do pleito venezuelano, do que antecedeu o processo, do que antecedeu a falta de transparência com as atas. Lá a votação acontece por papel e na cédula você tinha 10 vezes mais a foto do Nicolás Maduro do que qualquer outro candidato, sem contar os candidatos. 13 vezes apareceu. 13 vezes. E os outros candidatos apareciam uma vez só. Então quando a gente fala assim, não, o problema foi que não apareceram as atas. A gente está se esquecendo de todo o processo que foi absolutamente comprometedor. Então a eleição da Venezuela, o problema não é as atas que não apareceram. Esse é mais um ponto. Mas você tem uma questão histórica e dessa vez me parece que acompanhada mais de perto, talvez porque Nicolás Maduro está há muito tempo no poder, talvez porque, a despeito das redes sociais serem... os venezuelanos não têm a mesma liberdade que nós para usar as redes sociais, ainda assim o mundo está mais conectado, então é mais fácil você entender do outro lado do globo o que acontece em um país aqui da América do Sul. Agora, o Brasil, ele tem um papel muito importante, independentemente de quem fosse o governante do Brasil. No entanto, em sendo o presidente Lula, que é um aliado de Nicolás Maduro, no sentido de caminhar no mesmo lado da política, recebeu Maduro aqui no Brasil, retomou as conversas com a Venezuela, tem o intuito público de comprar produtos produzidos pela Venezuela, como gás, para exemplificar. Então, quando essa figura importante para a América do Sul, o país que tem um protagonismo econômico na nossa região e no mundo, uma das economias mais fortes do planeta, quando esse país, de maneira pública, diz que não reconhece o resultado da eleição, isso é diferente. É diferente, por exemplo, de uma Argentina. Ainda que a Argentina tivesse feito isso de maneira mais republicana e mais responsável do que foi feito por Javier Milei, ainda assim a opinião do Brasil diante de outras nações tem mais peso por tudo que o nosso país representa. Agora, o que isso significa na prática, Rafa, é muito difícil de mencionar, porque quando o Amorim vai para a Venezuela e volta com meias palavras e a gente não entende exatamente o que o Brasil vai fazer, esse governo de coalizão, eu nunca vi ditador perder eleição e governo de coalizão com ditador. Qual é a coalizão que você vai estabelecer com o Nicolás Maduro? Como que você vai chegar para o Nicolás Maduro e falar, olha, senhor Nicolás, eu não concordo com essa sua opinião. Você fica com o Ministério da Indústria ou fica com o Ministério do Transporte? Não faz o menor sentido. Para mim a questão, e de novo, né, falando do povo, mas agora do povo venezuelano, que é quem mais sofre nesse momento, é qual solução e qual o impacto dessa solução para essas pessoas. Porque se você olhar para a comunidade internacional e falar assim, vamos a comunidade internacional tomar a decisão de enfraquecer economicamente a Venezuela, apontar ali uma série de restrições mais do que já existem, no fim das contas quem vai sofrer cada vez mais é o povo venezuelano que está lá. Claro que Nicolás Maduro tem apoio de parte da população, como a história mostra que todos os ditadores tiveram, mas você tem uma parte da população revoltada, que não aguenta mais, que não quer viver sob essas condições. Então, Rafa, eu acho que vai ser muito importante. Os líderes de Estado aqui, Brasil, Colômbia, sei que o Lula, e é público isso, né? Também tem uma ligação para fazer com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, os líderes de outras nações, me parece que vão precisar de maneira conjunta trabalhar para conseguir uma solução para a Venezuela, porque essa solução não vem de dentro para fora do próprio país, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.